Vamos começar um pouquinho relembrando questão de Estado e de cidadania? Topam? Vamos lá. Vou Perfeito. compartilhar a tela aqui, Carla. Vamos ver se Perfeito. dá certo. A ideia de direito e cidadania vai levar a gente lá para trás, na Idade Média, no Estado moderno, a formação do Estado moderno. Porque se a gente se lembra bem das aulas de história, antes de existir a ideia de país, de Estado, de norma, era até o feudalismo ali, era tudo, a questão de poder era muito esparsa, né? Tinha muita luta. O feudalismo, como sistema econômico, social da época, se via um tanto afrontado por alguns reis, uns impérios que queriam se impor, mas na verdade não faziam muita coisa, a não ser sair conquistando povos e tudo. Então o Estado moderno tem essa origem lá no feudalismo, quando alguma nobreza, alguma burguesia foi surgindo, lembra dos ofícios, dos trabalhos, e queriam se proteger dos anseios daquele monarca, aquele príncipe de Maquiavel, aquele cara que queria simplesmente arrecadar tributos, riquezas, para não fazer nada. Então, ali tem um embrião de direitos contra um poder soberano, de oposição de um direito individual ao poder. E hoje a gente tem, nessa ideia de Estado moderno, a concepção de que um Estado como um todo é uma junção desses 4 elementos que eu coloquei aí na apresentação, formado por um povo que está em determinado território e que acorda, vamos lembrar lá de John Locke, Montesquieu, um contrato social para viver em sociedade, você precisa de normas para regir aquilo lá, e essa norma reconhece um poder maior sobre o próprio povo e o território para garantir a finalidade de bem comum do povo. E então, a soberania é esse poder maior dentro de um determinado território, exercitado sobre um povo, uma finalidade de um bem comum. Essa ideia para a gente é muito natural hoje em dia, mas é algo que vem lá da história, lá de 1500, 1600, se tem uma ideia de Estado com o Tratado de Westfália, quando surgiu uma necessidade de pôr num papel a ideia de soberania para evitar tanta luta, tanta briga, e impor um pouco de paz, né? Então, a norma jurídica vem daí e as pessoas começaram a ter um embrião de alguns direitos contra um poder mais ilimitado, né? Isso ganhou muito mais força a partir do século XVIII, quando o Estado moderno, dessa concepção dos 4 elementos, passou para ideia, as pessoas começaram a entender que o Estado precisava ser mais do que esses elementos, ele precisava ser democrático. A partir do século XVIII, aquelas ideias de submissão de um povo a outro, de escravização, que vem desde gregos, né? Lembrar que lá na Grécia Antiga, na cidade-estado, né, anterior ainda, tudo isso que eu falei, existia cidadão, mas cidadão era só uma porção da população, aquelas pessoas que eram vencidas nas guerras eram os escravos, escravizados, não era, às vezes, questão de pele, de cultura, exatamente, mas simplesmente por ter sido vencido, não tinha a cidadania garantida, era exercida só por homens e homens letrados, enfim. No século XVIII, tudo isso ganhou uma roupagem de que aquelas questões de subjugação não valiam nada, não. Que, na verdade, todos tinham direito natural, de igualdade, de vida, e para eles poderem fruir dessa vida, tinham que ser garantidos os elementos mínimos. Daí que vieram as ideias de direitos naturais, oponíveis a um poder soberano. O Estado democrático surgiu a partir daí, especialmente a partir das revoluções ocidentais, né? A revolução lá na Inglaterra, na Carta de Direitos, nos Estados Unidos também, com a independência deles, e o que a gente mais estuda e lembra, às vezes, nas aulas de história, são da Revolução Francesa, né? Que o rei Sol, lembra que o rei sempre tinha aquela confusão entre o poder de Deus e o poder estatal, unificava numa pessoa só toda a legitimidade do poder, e a burguesia lá, incipiente, começou também a fazer um novo
novos questionamentos sobre esse poder para pedir direitos. E foi ali que surgiram o que a gente pode dizer liberdades individuais. É a primeira geração de direitos, direitos humanos, que a gente pode falar, ou direitos naturais, que se conheceu, que são os direitos à vida, à liberdade, os direitos de que a pessoa pode se autodeterminar, né? Foi colocado ali por quê? Porque o poder do rei era muito grande e as pessoas queriam trabalhar livremente, não queriam impor limites à tributação. Tá? Essa ideia ainda é muito necessária hoje em dia, né? Com as atrocidades que acontecem no governo, nos governos, no planeta. Às vezes a gente precisa garantir, os movimentos estão até hoje lutando por igualdade entre negros, brancos, amarelos, etnias diversas, liberdade de expressão, né? A segunda geração de direitos que foram... Então, liguem a primeira geração de direitos individuais às ideias de igualdade, tá? Todos são iguais perante a lei, devem ser tratados dessa forma, é uma ideia global. A segunda geração de direitos são os direitos sociais. Lá na Revolução Francesa, lembra dos três... Alguém lembra aí dos lemas da Revolução Francesa? Né? Igualdade... Me ajudem aí. Igualdade... A liberdade e a fraternidade. A égalité, liberté, solidarité, não é isso? Isso. A cada uma dessas palavras corresponde uma geração de direitos. A primeira de igualdade, todos são iguais. A liberdade para fazer o que bem quiser, e aí surgem os direitos sociais. Tá? O direito à educação, o direito à saúde, são direitos que devem ser ampliados para toda a população. E a terceira geração de fraternité, né? Fraternidade, solidariedade, são os direitos de solidariedade, são os direitos que aparecem aí, que ultrapassam a questão individual e social de alguns grupos. São os direitos ao meio ambiente, direito à previdência social, a um estado mais de bem-estar, não, o estado moderno pensando no bem-estar das gerações atuais, através dos direitos sociais individuais, e das gerações futuras, né, com pensar nessas questões para o futuro, garantir para as novas gerações o bem comum para qual o Estado lá existe. Não sei se dá para acompanhar como a humanidade foi crescendo em questão de direitos para trabalhar. Isso, tá, essa classificação que eu estou trazendo aqui, primeira, segunda, terceira geração, até é bastante assente na doutrina, no direito, é bastante aceita, é bastante conhecida até, e hoje se fala até em outras gerações de direitos, tá? Quarta, quinta, sexta geração, direito de antena, direito de imprensa, mas só para ter um apanhado de como a história veio trazendo. A gente tem que lembrar que a questão de cidadania surgiu daí, dessa luta de confronto, de subjugação, de hierarquia muito forte. E com isso veio a ideia do cidadão de determinado país. O povo é formado por um cidadão que está dentro de um determinado território, e o Estado democrático vem para consolidar que, na verdade, o poder tem que ser exercido em nome desse povo. Aí vem as diversas formas de organização do Estado, de presidencialismo, parlamentarismo, de como vai ser a forma de governo desse Estado, a forma de representação do povo exercendo o poder que é dele.